foi dia 2 de abril de 2008. O seu Lancaster Forest me indicou para o Aldo, porque eu fazia os comentários esportivos na rádio quando o Lancaster tirava as férias dele, fazia os comentários na Alvorada. E aí então o Lancaster me indicou porque sabia que eu escrevia em Guaporé, no jornal, não sei se posso dizer o nome do jornal, que é o Tribuna da Serra. Eu escrevia sobre esporte, política e até sobre culinária. E aí eu vim para cá para trabalhar na Folha, por indicação do Lancaster. O Aldo conversou comigo e eu fiquei. Esse período foram 4 meses, mas foram 4 meses produtivos, até porque, eu vou te dizer, eu fazia um estilo de jornalismo diferente do que era feito aqui. Eu fazia a minha coluna, eu fazia minhas pautas e eu procurava entrevistar alguém para colocar tanto na área esportiva como na área política em Guaporé. E aí eu passei aqui a trabalhar diferente. A Cami, que era a Camila Agostini, que era a nossa chefe de redação, ela dava uma pauta para a gente. E aí eu comecei a fazer através de pautas e aprendi o jornalismo diferente do que eu fazia. Aquele jornalismo que tu sai à caça da notícia. Então aprendi aqui na Folha Regional a fazer esse trabalho, que até, para te ter uma ideia, eu fazia aqui algumas matérias internas da cidade e depois o seu Aldo e o Thales me colocaram a fazer o jornal Cidades. Na época ele era só um encarte dentro da Folha. Uma vez o Aldo me deu uma matéria para você referente ao nosso Festival do Salame. E aí eu fui fazer essa matéria do Festival do Salame e englobava também as outras áreas da cidade, tipo a ervateira do Panhossati. E nessa foi a que o Aldo me mandou dizer: mas eu vou te mandar lá no Panhossati, tu vai fazer uma matéria sobre a erva mate, e que o próprio Panhossati coloca no Festival do Salame como sendo empresas da Rota das Salamarias. E foi algo que te marcou? Sim, me marcou, porque eu vou ser franco contigo, eu sou tomador de chimarrão e não sabia como é que era feito, como é que era picada a erva, para depois a gente comprar no mercado ou pegar na própria rota aqui, pegar a erva. Então foi aí que eu aprendi, aprendi o que era a erva de chimarrão, como é que ela era feita para a gente poder consumir. É que a gente chegava para trabalhar e tinha um astral bom, a gente brincava, claro, tinha aqueles momentos de tensão também, mas o ambiente de trabalho sempre foi aconchegante. Eu aprendi a fazer a parte campal do jornalismo aqui com vocês, então eu tenho orgulho de dizer que eu passei pela Folha Regional, depois eu passei por outros jornais e uma revista aqui em Marau, mas a minha escola foi aqui, com os altos e baixos, tropeços e os erros de português que eu ainda tenho, e graças ao Google às vezes eu corrijo. Então eu aprendi a fazer jornalismo aqui com vocês e isso eu carrego no coração. O que eu mais gostava era de entrevistar as autoridades, porque eu tenho um lado cético, porque quando eu ia fazer as perguntas para prefeitos, vereadores e até mesmo os deputados que às vezes vinham visitar a cidade, o Aldo ou a dona Marli dizia: tem que fazer tal matéria. Eu ia lá e o Thales também cobrava muito, que ele queria que a matéria saísse bem feita. Eu gostava pelo seguinte: tu chegava, tu falava com as pessoas que às vezes tu achava que era um deus lá do Olimpo, que tu nunca ia chegar perto. E o jornalismo fez isso comigo. Eu faço essa analogia porque tu vai perguntar para a pessoa e às vezes tu fica com medo, mas não. Tu ficou na frente da pessoa e tu quer saber, tu te coloca no lado de quem vai ler o jornal. Então tu faz a pergunta como leitor e não como o puro jornalista, né? Então isso que eu aprendi aqui na Folha, que eu gostava, que a gente saía, mas já saía com a determinação e a liberdade de poder fazer o jornalismo como ele é.
Então isso que eu aprendi aqui e gosto muito de dizer aí fora, que passei por uma empresa que vocês podem dizer que é a 0 hora de Marau, e realmente é, porque a gente saía daqui determinado a fazer a coisa séria. Não, o que me chama a atenção no jornalismo de Marau hoje é a seriedade, porque tu vai fazer a matéria, tu não vai já pensando em ter que dizer aquilo que a pessoa tem que falar, é aquilo que o outro tem que ouvir. Então, o que está mostrando, principalmente na Folha, que eu leio a Folha, às vezes eu roubo ela para poder ler, é que está acontecendo isso hoje. O trabalho de vocês, quando saem a campo, é para mostrar para o teu leitor o que ele tem que saber, não aquilo que tu tem que dizer para ele. O jornalismo de hoje é diferente daquele em que eu comecei, antes até mesmo de estar aqui na Folha, mas que levem a sério o que você lê no jornal A Folha, porque 25 anos não é 25 dias, pessoal, é um trabalho que foi garimpado e está aí, que você tem todo o final de semana, ou no meio da semana, para ler em casa. Então, leve a sério o trabalho. Esses 25 anos do jornal A Folha me ensinou no período que eu trabalhei aqui e está me ensinando ainda, porque eu continuo lendo e aprendendo.